Fala galera que me acompanha aqui no canal do YouTube. E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Bom, estamos chegando aqui no canal Rodrigo Oliveira para a gente falar aí a respeito da derrota, né, do Inter, a vitória do Bahia 1-0 sobre, né, o time colorado. O Inter jogou pouco, produziu muito pouco, perde, e aquele discurso de 12 vitórias, de 12 decisões, e lutar por uma vaga na Copa Libertadores da América, eu acho que vai precisar ser repensado aí pelos jogadores, pela comissão técnica e também pela direção do Internacional. Então, depois da vinheta, eu estou falando a respeito disso. Mas antes de prosseguir com o vídeo, eu queria pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações clicando no sino, deixar o like, curtir, comentar e compartilhar. Bom, é preciso também fazer algumas ressalvas, né, em relação à atuação do Inter, mas principalmente, né, não utilizar isso como desculpa. O time jogou pouco, o time jogou muito pouco. O Inter pode produzir mais? Pode produzir mais, mas o Inter estava muito desfalcado. No total, era em torno de 9 desfalques, né? Os 4 jogadores que estavam nas seleções principais, mais o Tauan Lara, mais o Matheus Dias, que estão, né, se preparando para o Pan-Americano, além do Nico Hernandes e também, né, do René, que acabaram ficando de fora por questões de suspensão. Então, além de tu ter, né, um time titular enfraquecido, tu também tem, né, um time reserva bastante enfraquecido. Você não tem a primeira nem a segunda opção ali à disposição do técnico Eduardo Cudê. Mas falando sobre o jogo, né, o Inter ele começa, né, de uma maneira até interessante, ele começa pressionando, ele começa, né, tentando criar algumas oportunidades para fazer o gol. É aquele ímpeto, né, que o Inter tem dos primeiros 17, 21 minutos no jogo. Ele sempre faz isso, ele sempre, né, chega forte para tentar fazer o gol, marca a pressão. E é aquilo, né, gente? Ninguém vai conseguir espetar o adversário 90 minutos, ninguém vai conseguir marcar o adversário 90 minutos. Nem o Manchester City consegue fazer isso. Por mais que o Manchester City fique, né, 75, 80% do tempo com a posse da bola, em algum momento ele vai perder essa posse de bola, ele vai ter que recuar, ele vai ter que jogar um pouco mais, né, de forma defensiva ou de forma reativa. Isso aí acontece com qualquer clube do mundo, até porque tem um adversário do outro lado, né? O time não está jogando sozinho. Mas enfim, né, o Inter tem alguns problemas de elenco, né, e já ficaram claros na época do Mano e agora ficam mais evidentes porque o Cudê tem um estilo de jogo. O Inter, né, o titular Inter, ele tem um padrão, e o padrão titular do time titular do Inter é um padrão interessante. Não dá para dizer que o time titular do Internacional joga mal. Só que o problema é que o time não tem efetividade. O time produz, tem performance, mas não consegue ser efetivo. No Clássico Grenal, o Inter criou oportunidades, fez 3 gols, poderia ter feito muito mais, só que o problema é que respinga lá atrás. A defesa do Inter vai sempre tomar gol. E o Inter chega agora nessa parte do campeonato, né, com uma posição de pior ataque no Campeonato Brasileiro da Série A. Porque é um time que cria, chega na cara do gol, finaliza, mas não consegue colocar a bola dentro da casinha. Parece que o gol fica menor na frente, né, dos jogadores do Internacional. E isso é preocupante porque, né, o time precisa de aspirações maiores no Campeonato Brasileiro do que apenas lutar por uma permanência na primeira divisão. O Internacional não tem time para estar onde está nesse momento na tabela de classificação. Mas lá se colocou porque o time não aproveitou as oportunidades quando estava jogando com o time completo. Tem algumas derrotas significativas no campeonato que afastam, né, o Inter desse principal objetivo, que é, quem sabe, o retorno para a Copa Libertadores da América. Eu acho que agora esse discurso tem que ficar, né, de lado. Eu acho que não dá mais para projetar a Copa Libertadores para o Inter, porque agora ficou muito difícil, por mais que até alguns resultados paralelos eles tenham ajudado, mas eu acho que agora ele é inviável uma classificação do Internacional para a Copa Libertadores da América. Mas dá para terminar o ano sem sustos, conquistando aí uma vaga na Copa Sul-Americana e apostando
na Copa Sul-Americana o ano que vem. Eu acho que o que acontece no Inter é essa cobrança excessiva por conquistar o título, né? Isso aí acaba gerando uma grande ansiedade e até seria interessante, né, ouvir o psicólogo do Inter, né, para, né, ouvir o que ele tem a falar dos jogadores, o que ele conversa com os jogadores, porque, cara, é impressionante. Muitos desses jogadores, eles estão aqui no Inter 6, 8 meses, 1 ano, 2 anos, então eles não viveram esse período grande do Inter sem títulos. Não viveram também o Inter vencedor, mas eles não viveram grande parte, né, desse período do Internacional sem conquistar, né, até campeonato gaúcho. Né? Então isso é uma pressão que às vezes acaba atrapalhando. O cara tá naquela ânsia, o Inter esteve tão perto, né, de conseguir uma vaga na final da Copa Libertadores da América, né, que seria tão importante, né, para o time, que em 3 meses conseguiu ter uma identidade do técnico e conseguiu, né, fazer grandes enfrentamentos contra o River Plate, contra o Bolívar, contra o próprio Fluminense, né, jogou 85% do confronto de 180 minutos melhor que o time do Fluminense, só não conseguiu aproveitar. É o vício que o Inter tem de errar gols, é impressionante, chega na cara do gol, falta tranquilidade. Eu acho que é isso, é a ansiedade em decidir. Eu preciso decidir, eu preciso fazer esse gol, porque se eu não fizer esse gol, eu tô morto. E aí a gente vê muito disso, né? O Ener Valencia fez o gol no Clássico Grenal, mas ele foi muito criticado pelos gols que ele perdeu. Parece que o Ener Valencia não fez gol. Eu acho que também passa também um pouco do meia-culpa que a torcida também tem que fazer. Obviamente que a torcida cobra os jogadores porque os jogadores ganham bem. Mas às vezes essa cobrança ela é exagerada e acaba gerando intranquilidade para os jogadores. Porque às vezes o cara precisa de sangue frio, precisa de tranquilidade para chegar na cara do gol, deslocar o goleiro e colocar a bola para o fundo do gol. Os caras treinam, os caras trabalham, mas eles são seres humanos, eles não são máquinas programadas que você coloca um código ali, ele vai chegar dentro do campo e ele vai executar aquilo que ele está programado para fazer. Por mais que às vezes, né, tenha o treino e na execução do treino as coisas funcionem, chega no jogo você tem um adversário, no adversário tem uma estratégia, o adversário faz alguma coisa para tentar dificultar o seu jogo, enfim, são inúmeras situações que dentro do jogo às vezes não acabam acontecendo. Vejo uma cobrança às vezes exagerada a nível Real Madrid para o Internacional. Obviamente que o Internacional é um clube muito grande, é um clube muito vencedor na sua história, mas nesse momento é o momento que o Inter está tentando se afirmar, está tentando voltar a ser o Inter ganhador, então não dá para chegar com cobrança exagerada, com cobrança, né, cobrança por título imediato. A gente, vamos lembrar, vamos pegar um exemplo do futebol europeu, do Manchester City. Muita gente já estava colocando o projeto Manchester City como um projeto fracassado. Manchester City começou ganhando as Copas. Copa da Liga, Copa da Inglaterra, depois veio um campeonato inglês, vem mais outro campeonato inglês, veio quartas de final de Liga dos Campeões, veio semifinal de Liga dos Campeões, veio decisão de Liga dos Campeões e faltava o título, faltava a cereja, a coroação desse projeto que foi montado com o melhor técnico do mundo e com os melhores jogadores do futebol mundial. Mas todo esse projeto veio com mais derrotas do que vitórias. O Manchester City passou a ser um time vencedor depois que ele começou a lutar pelas taças. No primeiro ano vice-campeão, no segundo ano campeão, no terceiro ano terceiro colocado, depois acabou sendo campeão, enfim, assim foi, sempre brigando, sempre lutando. E no momento que tu começa a te acostumar a brigar por títulos, a lutar lá na parte de cima da tabela, uma hora tu vai chegar no momento certo de conquistar o teu título. Só que o problema, e óbvio que eu entendo o torcedor do Internacional, tá naquela ansiedade. Faz muito tempo que o torcedor do Internacional tá com esse grito entalado de querer soltar o grito de campeão. Esteve muito próximo na final da Copa do Brasil, agora na semifinal da Libertadores da América, acho que se passa para a final, o Inter chegaria muito favorito para o jogo contra o Boca Juniors, mas não foi o que acabou acontecendo.
o ano ele é um ano ruim, porque o Inter não chega na final do Campeonato Gaúcho, ele cai na Copa do Brasil para o pomposo América, ele agora é eliminado na Copa Libertadores da América na semifinal pelo time do Fluminense, né? E no Campeonato Brasileiro ele faz uma campanha de 12ª posição e muito provavelmente deve perder algumas posições aí com os jogos da quinta-feira. Então, né, é uma situação que ela é extremamente complicada. E eu acho que nesse momento essa intranquilidade, essa cobrança exagerada, ela está gerando, né, essa falta, né, de concentração dos jogadores. É aquilo, o cara chega na cara do gol e fica com aquele pensamento: eu não posso errar, eu não posso errar, eu não posso errar. E aí o cara acaba perdendo a concentração, chega na cara do gol e acaba errando e não colocando a bola para o fundo do gol. Então, é uma situação extremamente complicada, né, esse momento que o Inter vive. Ninguém imaginou que o Inter fosse conseguir 12 vitórias em 12 jogos. Isso aí é praticamente impossível, principalmente, né, o Internacional tendo que lidar com esses desfalques. 4 numa tacada só estão na data FIFA. Então você perde o seu principal jogador, né, que é o Ener Valencia. Você perde um dos principais meio-campistas do time, que é o Charles Arangues, e também o Johnny, que é o cara da posição. Sem ele o Inter não tem conseguido jogar. Então, e você perde uma liderança, né, defensiva, que é o Rocher. Então você perde 4 pilares importantíssimos do time titular, que fazem essa engrenagem funcionar. E aí os jogadores que são a reposição para esses selecionáveis, eles não são na mesma qualidade, obviamente, não são na mesma qualidade, porque se fosse da mesma qualidade, seriam titulares, né? Mas eles não são da mesma qualidade. Então, né, o Inter tem problemas de elenco, né? Se valeu essa narrativa para o Mano Menezes, quando ele permaneceu no Inter porque ele se via com a desculpa de que o elenco do Inter era fraco, para o Kudê vale a mesma coisa. Mas claro, né, que o técnico tomou algumas decisões erradas. Mas no intervalo ele consertou algumas coisas. Por exemplo, quando ele colocou, né, o Rômulo ali na primeira função no lugar do Gabriel e tirou o Luiz Adriano, colocou o Luca. Eram as opções que ele tinha no banco de reservas. Não tinha muita coisa para fazer. Então eu acho que nessa questão ele acabou fazendo o certo. Eu só achei um pouco equivocado quando ele abre o time demais. Ele tira o Bruno Henrique, coloca o Pedro Henrique, né, o Inter já com 1 a menos, para tentar, né, chegar, né, ao gol de empate, perdido por 1, perdido por 1000. Eu acho que às vezes, né, não é necessário demonstrar coragem para dizer que eu tentei empatar o jogo, tirei um volante, coloquei um atacante. Não, é preciso ler o jogo. É preciso analisar o que está acontecendo no jogo. E analisando o que estava acontecendo no jogo, o Cauli, que era o meia do Bahia, esse jogador estava com extrema liberdade. Ele estava jogando, ele estava criando os espaços, estava criando as jogadas. Não tinha ninguém perto dele. Com a entrada do Rômulo, o Rômulo conseguiu estancar um pouco mais essa sangria defensiva do Internacional. Mas 1 a 0 ficou barato? Ficou barato. Poderia ter sido muito mais. O Bahia teve 2 gols anulados e foram bem anulados os gols, né, do Bahia, porque os jogadores estavam no impedimento, mas o Internacional produziu muito pouco e dentro dessa produção pouca o time acaba se atrapalhando na tabela de classificação. E o campo, mais uma vez, como eu gosto de dizer aqui, o campo ele te dá recados. Kehler, cara, eu acho que é o momento de preservar o cara. É momento de preservar o cara. Não tá dando, o cara não tá performando, ele não tá... o medo de falhar tá tirando, né, a tranquilidade dele de jogar. Então é o momento de preservar ele. Preserva ele, que vai estar também preservando o time. Vamos ver do que é feito o Emerson Júnior, vamos ver do que é feito o Antony, se eles têm condições de serem reservas do Rocher, que é um goleiro que assinou aí por 4 temporadas e vai ser o goleiro titular do Internacional. Então, né, são inúmeras situações que acabam, né, fazendo com que o Inter, né, tenha esse resultado ruim
né? E além do resultado, essa pressão para tentar se afastar de vez desse perigo de rebaixamento, porque o Inter vence uma partida, se distancia, daqui a pouquinho na rodada seguinte perde e volta a se aproximar. Então é preciso aí uma sequência de 2, 3 vitórias para de vez, né, afastar esse risco, né, de rebaixamento para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, que seria, né, uma tragédia para o Internacional cair para a segunda divisão. Enfim, vamos aguardar, vamos ver quais serão os próximos capítulos. Inter tem compromisso no domingo contra o time do Santos, 4 da tarde, no Gigante da Beira-Rio, e aí é necessário uma vitória, porque aí vai ser mais ou menos, né, um confronto direto. Você vai vencer um adversário que está lá na parte de baixo da tabela. E é também para ficar de olho, né, porque o Santos vai receber o Red Bull Bragantino, que é o vice-líder do Campeonato Brasileiro. Seria importante, né, uma vitória do Red Bull Bragantino, ou até mesmo um empate, né, para manter essa distância aí confortável, né, para o time do Santos. Para o Inter, né, vai ter a volta aí do René, vai ter a volta também do Nico Hernandes, que são 2 boas opções, são 2 bons reservas. Vai ter também, né, a volta dos 4 jogadores que estavam, né, com as suas seleções, o Johnny com a seleção dos Estados Unidos, o Ener Valencia com a seleção equatoriana, o Arangues com a seleção chilena e o Rocher com a seleção uruguaia. Esses jogadores vão estar de volta, então o Inter, no mínimo, já arranca com 6 reforços para o jogo contra o Santos, que será de extrema importância para o time do técnico Eduardo Cudê. Gostou do vídeo? Então tá, te inscreve no canal, ativa as notificações clicando no sino, deixa o teu like, comente e compartilha. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!